Daniel Ortega, ele vem sendo acusado aí, né, de ser um ditador, né, tem todos esses... Tem sido bem acusado. Tem sido bastante acusado. E tudo em nome da defesa da democracia, né, como o Segre apontou pra gente. E ele, o movimento sandinista, ele vem, na verdade, para substituir uma outra ditadura. Sim. Anterior. Então, como o Segre falou, a Nicarágua, na verdade, nunca teve paz, né? Sempre foi essa disputa muito grande. Existe essa questão, né? Muitas vezes você vê tem um problema, acho que em Cuba também você pode dizer isso. Bom, vamos tirar aquele pessoal que está muito ruim, mas o que vem depois, né? Como é que é essa questão quando a população está num desespero? Não, qualquer coisa que entrar é melhor. Sim. Será? Olha, isso é um fenômeno, né? A gente fala muito... Eu até acho essa crítica engraçada, que a gente insiste em dizer que o cara está falando em nome da democracia ou alguma coisa assim, porque eu nunca vi em qualquer ditador, por pior tipo que seja, falar que está defendendo o mal, né? Ninguém vai se apresentar dizendo, olha, eu defendo coisas ruins que podem trazer prejuízos muito graves, mas mesmo assim eu quero fazer dessa forma, etc. e tal. Isso não vai acontecer, é uma responsabilidade das pessoas identificarem nas ações dos outros quando o mal se apresenta, né? Não é o mal que se anuncia. Pelo contrário, se ele fosse humilde a ponto de confessar sua maldade, talvez não fosse nem sequer o mal, né? Seria algo bom, deixaria claro e transparente. Então, obviamente, é normal que qualquer um que vá tentar ter poder, não só ditadores, mas todos vão dizer que fazem pelo bem. Nesse caso do Ortega e dessa trajetória muito acidentada da Nicarágua, de já ter vindo de outra ditadura, e essa ditadura anterior veio de outra ditadura, e assim a gente vai voltando sucessivamente, faz parte de uma tradição da América Latina e Central que ganhou o nome de caudilismo, né? Caudilismo basicamente é um sujeito caudilho, um sujeito que participa das oligarquias, portanto participa de famílias poderosas, com origens remotas em colonialismo, etc., que se apropriaram do determinado território, e a formação daquela sociedade não foi muito pautada pela lógica de promoção do bem comum, pela lógica de servir ao povo, etc. Foi pautada por uma disputa de quem é o dono desse território, quem consegue extrair mais recurso, quem faz melhores acordos e tal. Isso aí, óbvio, vai evoluindo com o tempo, mas isso cria uma tradição para toda a América Latina, inclusive para o Brasil, embora com bastante diferenças, muito precário, porque que se tinha antes, né? A Nicarágua tem uma trajetória onde, em 1890 e alguma coisa, 1880 e tantos, 1893, ali, o Zelaya sobe ao poder, né? Sim. E o Zelaya já é, digamos, naquela época apontado como liberal, mas já é uma espécie de primeiro ditador, porque ele sobe com uma gana muito do seu tempo, que é falar, olha, os Estados Unidos estão metendo o dedo aqui e eu vou deixar... Isso aqui é meu, né? Isso aqui é nosso. Tanto que ele teve familiar no comando de Honduras, a América Central, ali. Então, essa coisa oligárquica dos territórios. E ele começa a crescer muito isso e faz vários flertes que incomodam os Estados Unidos. Qual é o contexto dessa época? O contexto dessa época é a Primeira Guerra Mundial, muita dominação de território, preocupação com expansão de território e esse tipo de domínio sendo importante. E o cara começa a negociar com o Japão, canal comercial com o Japão, começa a negociar canal comercial com a Europa, e os Estados Unidos falam assim, cara, esses caras estão muito perto de mim. Eles queriam até fazer um canal mesmo ali, né? De passagem entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Aí morava a treta. E aí os caras começam a olhar e falar assim, cara, esses caras estão muito perto de mim para pegar força desse jeito e ter conexões com pessoas que têm tensão. Estados Unidos e Japão lutaram aliados na Primeira Guerra Mundial, mas com muita tensão entre eles. Então, já tem um problema ali. E os Estados Unidos opera para destituir o cara, intervém, joga exército lá dentro, instabilidade completa. Aí sai Zelaya, entra outro cara, assim, outra dinastia, outra família, na verdade, muito descompensada, vamos colocar assim, que é a dinastia Somoza, conhecida. E o Somoza é aquele oligarca, ditador muito clássico, tem imagens no documentário, inclusive, assim, aquela coisa, né? Charuto, risada, cassinos... sabe, mulheres, etc., e o povo que se dane e se reclamar muito vai pra porrada. Né? Nada que qualquer país da América Latina não conheça um pouco como é que funciona, né? E esse cara se alia com os Estados Unidos. Assim, vocês querem mandar dinheiro pra cá, exército pra cá, faz o que vocês quiserem e tal, desde que isso aqui seja meu território. Para fazer um paralelo, cenário muito parecido com o de Cuba. Claro.
muito parecido com o de Cuba, que era meio que isso, conhecido como um quintal americano para Batista, né? Batista, Fulgêncio Batista, que precede a Revolução Cubana. Então, a mesma coisa com Somoza. Isso cria em toda a população um terreno fértil para surgir o sentimento de que os Estados Unidos é imperialista com o meu país, etc. e tal, e se organizar um movimento contra isso. Cara, isso aconteceu na maior parte dos países da América Latina que eu conheço um pouco, pelo menos, aconteceu naqueles territórios periféricos todo de que a gente chama de terceiro mundo, né? Vietnã, vai ver a história mais ou menos essa. América Latina, a história mais ou menos essa. Cuba, a história mais ou menos essa. Então isso se repete com muita frequência, governos africanos e tal também. Bom, nesse meandro tem Daniel Ortega. Os pais do Daniel Ortega já eram ativistas contrários ao governo de Somoza. A mãe dele foi presa por uma carta de amor que o governo acusou de ter códigos. Aí aquela coisa, anedotas da vida, nunca saberemos. Mas o governo acusou de ter códigos. Então, tem que entender que Daniel Ortega já é um cara que nasce num território político bem do seu tempo e bem posicionado. Militar. Pensa você ser filho de pais combatentes a um regime e tá numa situação onde, de fato, esse regime é ditatorial e, de fato, abusos são cometidos, inclusive com seus pais. Você tem uma história boa para contar, né? Para justificar. Tem uma semente dentro de você, né? E essa semente vai ganhar muito eco, porque o irmão dele vai se tornar um militar importante e ele também vai ser um cara... Cara, a anedota, né? Aquela trajetória de sempre. Ele se convenceu da luta armada para conseguir mudar as coisas. Porque nesse ambiente de instabilidade social, com muitas críticas justificáveis, era de fato uma ditadura, tinha de fato imperialismo, tinha de fato problemas com o povo, que nascem certas ideologias. Então ali é plantada uma ideologia de que a resposta para tudo isso é a tal da luta de classe, Estados Unidos imperialista, nós precisamos nos revoltar através de luta armada, blá, blá, blá. Daniel Ortega faz parte disso, assalta Bank of America de mão armada, faz aquela trajetória clássica, é preso, etc., aquela coisa toda da luta armada, mas que tem seu momento histórico. Tem seu momento histórico ali, né? Por mais que eu seja crítico, eu entendo como a coisa se constitui. E nisso ele vai progredindo, digamos, no status da liderança desse movimento, de Sandino lá, que tem, depois o pessoal pode comentar um pouco, e acaba conquistando, tardiamente na sua carreira, um primeiro mandato, na eleição. Na eleição. E... Ele perde algumas eleições, né? Não, é depois. Ele vai perder depois. A primeira ele ganha, é verdade. Eles marcam pra lá, uma coisa né? entusiasmada, etc e tal. E ele, o documentário explica bem isso, vou resumir essa parte, então ele ganha essa eleição. No que ele ganha essa eleição, daqui a pouco a coisa começa a desandar também, não funciona com ele. É interessante ver que teve uma junta, né? Foram mais pessoas junto com ele, mas ao longo do processo, essas pessoas foram sumindo, porque você via que ele tinha mais autoridade. Então essas pessoas foram caindo dessa junta e foi ficando só o Ortega. Foi centralizando nele. Isso. E um irmão dele com o poder militar. E então isso facilitou. Essa união nicaragüense que eles fizeram para pegar o poder contra a dinastia, contra a ditadura vigente na época, ela também era engraçado, porque vinha gente de classe média, da Revolução, como o Daniel Ortega, mas ela também tinha pessoas das oligarquias, como a Viviane Chamorro. A Violeta Chamorro. Que já é parente, filha, descendente de pessoas que já faziam parte do sistema de poder nicaragüense. Isso. Então, é aquela coisa, vamos fazendo alianças, só que quando ele pega o poder, né? Você pode cuidar lá do armazenamento de caixas das correspondências, né? O filé mignon vai ficar aqui. O filé mignon fica aqui na mesa, né? Então, é mais ou menos isso. E o Ortega sai fora, perde as eleições, e aí perde consecutivamente várias eleições. Isso. E aí que se dá uma trama muito interessante que está no filme, que como é que é essa Vamos mudar volta a regra, né? dele, e aí o cara voltou e aí é aquela coisa que aquela volta um pouco apegada demais, né? Não quer largar o osso mais.